Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais urgentes do nosso tempo, a transformação radical do mercado de trabalho. Vamos entender por que a capacidade de se adaptar deixou de ser uma opção, sabe? Agora, ela é a principal ferramenta para a sobrevivência profissional. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Aquela ideia de estabilidade, de uma carreira retinha, está sendo totalmente desafiada pela velocidade da mudança tecnológica. A segurança de ontem definitivamente não garante o emprego de amanhã. Para começar, vamos entender o cenário atual. O que a gente está vivendo não é só mais uma mudança, é uma aceleração que não para. Aquele chão firme que as gerações passadas conheceram, bom, ele deu lugar a um terreno muito mais volátil, muito mais dinâmico. E para a gente ter uma ideia desse ritmo, é só olhar para a história. As revoluções industriais levavam, sei lá, um século para acontecer. A terceira, a digital, começou ali por 1960. Agora, a quarta, que surgiu em 2012, já está virando tudo de cabeça para baixo. É uma fusão de tecnologias, sabe? Inteligência artificial, robótica, biotecnologia, tudo junto, borrando as fronteiras entre o que é físico e o que é digital. Isso acelera o futuro de um jeito que a gente muito viu antes. E olha, isso nos leva a um ponto fundamental. Aquela cultura de conseguir o emprego e ficar nele seguro até a aposentadoria, isso está sumindo. A nova filosofia é a de um profissional que é tipo um agente livre, que precisa mudar e se reinventar sempre que for preciso para continuar crescendo na carreira. Agora vamos falar do motor por trás de tudo isso, a tecnologia. Ela tem, digamos, duas faces. Por um lado, ela causa uma baita disrupção, é verdade. Mas por outro, ela cria oportunidades incríveis. O segredo é saber como navegar nesse cenário. A questão não é só a destruição de empregos, mas um redesenho completo do que significa trabalhar. Enquanto tarefas repetitivas como preencher planilhas manualmente são automatizadas, surgem novas funções muito mais produtivas. Funções que exigem análise, criatividade e colaboração com as novas tecnologias. Pensa, por exemplo, num especialista de marketing que usa a inteligência artificial para otimizar campanhas. É outro jogo. Então, o ponto fundamental é este. A mudança é inevitável. A verdadeira pergunta que todo profissional precisa se fazer não é se sua função vai mudar, mas sim como se preparar e se adaptar para essa nova realidade que, vamos ser sinceros, já chegou. E como fazer isso, então? A resposta está numa nova mentalidade. A estratégia central para prosperar nesse novo mundo é o que a gente chama de lifelong learning, ou seja, o aprendizado que dura a vida inteira. Aquele modelo antigo, sabe, de que um diploma era suficiente para a carreira toda? Bom, ele não funciona mais. Num mundo que muda tão rápido, a educação tem que ser um processo contínuo, sem data para acabar. E para isso ficar bem concreto, pensa nesse número: 101. 101 dias por ano. É o tempo que o Fórum Econômico Mundial estima que vai ser necessário dedicar só para requalificação e atualização profissional. Gente, isso é quase 1/3 do ano investido só em aprender. Mostra bem o tamanho do desafio, né? Isso tudo nos leva a um conceito novo: trabalhabilidade. Pode esquecer a empregabilidade, que era sobre ter um emprego. Trabalhabilidade é a capacidade de se manter relevante e ativo no mercado, o tempo todo, gerando valor com novas habilidades. A gente muda o foco do emprego para o trabalho. Mas além de aprender sempre, tem outra habilidade que é a chave: a flexibilidade estratégica. E não é só ser mente aberta, não. É usar a flexibilidade e a resiliência como ferramentas de verdade para navegar nesses ambientes de constante mudança. O lendário pensador de gestão, Peter Drucker, resumiu isso perfeitamente. Para abraçar o que é novo, é preciso ter coragem de abandonar os velhos métodos, as velhas certezas, aquelas formas de pensar que simplesmente não servem mais. Mas afinal, o que é ser flexível no contexto profissional? É muito mais do que só mudar de ideia. É a capacidade de se adaptar a culturas de empresa diferentes, de ouvir de verdade e agir com base nos feedbacks que a gente recebe, e principalmente ter uma disposição genuína para aprender coisas novas. Na prática, ser flexível quer dizer se ajustar rápido a novas culturas, principalmente nessa economia de projetos, a tal da gig economy. É entender que existem múltiplas formas de pensar, e talvez o mais difícil é estar disposto a sacrificar a eficiência de hoje para garantir a capacidade de se adaptar amanhã. Ok, então, juntando todas essas peças, a gente começa a ver a imagem do profissional que não vai só sobreviver, mas que vai prosperar no futuro do trabalho.
O profissional do futuro é, na sua essência, um eterno aprendiz. É alguém que não teme a mudança. Pelo contrário, abraça a mudança. Alguém que mantém a curiosidade sempre acesa, entende que desenvolver habilidades é uma jornada que dura a vida inteira. No final das contas, a mensagem mais importante é esta: a adaptabilidade não pode ser vista como mais um item numa lista de competências. Ela é a mentalidade central, é como se fosse o sistema operacional sobre o qual todas as outras habilidades precisam rodar para funcionar direito no futuro. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão, uma pergunta que cada profissional, cada empresa, cada sociedade precisa responder. Existe essa prontidão para de fato descartar o ontem e construir o amanhã? A resposta para isso vai definir quem sai na frente na nova era do trabalho.